O apóstolo Paulo foi um homem de muita convicção, um homem que fez afirmações que posteriormente se transformariam em frases de efeito em todos os púlpitos do mundo. Coisas escritas por ele, ditas por ele, são hoje fundamentos para a fé cristã. Nós temos no Novo Testamento praticamente metade dele escrito por Paulo, de modo que esse foi um homem ungido por Deus. Sua história para nós é exemplo. E foi Paulo quem disse, ao fim praticamente de sua vida, de seu ministério, de sua missão: combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. Com essa afirmação, Paulo nos dá uma ideia de que a carreira é a extensão da coisa toda. A ideia de que essa carreira considera e inclui os altos e baixos, os lucros e as perdas, as vitórias e os fracassos, o combate diário, os acertos, os erros. Há uma carreira, há um bom combate, há necessidade de fé. Com isso ele nos mostra que a carreira é uma longa caminhada, e que sem fé fica difícil completar essa carreira. Então ele combate um bom combate, ele cumpre a carreira porque guardou a fé. No Antigo Testamento, Eclesiastes 7:8, o sábio Salomão disse: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor o fim das coisas do que o início, do que o princípio delas. E com isso ele está dizendo: não importa como nós começamos, importa como nós vamos terminar. Não importa com quanto entusiasmo, com quanta alegria, com quanto empenho, importa como vamos chegar ao fim, como essa história termina. Melhor é fim. Então eu sei que existe o início, que existe o começo, mas existe um fim. Amém? Ao alfa, ao ômega, mas entre o alfa e o ômega há o alfabeto inteiro. Repete comigo: entre o alfa e o ômega há o alfabeto inteiro. Sei, porém, que a carreira tem um fim, que é um alvo. Quem aqui tem alvo? Sem alvo, não sei de onde vim, não sei para onde vou. Sem alvo, sem sonho, já comecei a morrer, já deixei de viver. Nós temos alvos, Paulo tinha alvo. Porém, quando há um alvo, quando eu sei que há uma carreira, eu tenho que entender que o planejamento, que a noção de rumo, de destino, que a boa intenção, que o conhecimento até dos propósitos não me garantem o sucesso. Em outras palavras, por mais que eu me esforce, por melhor que seja a minha organização, o meu planejamento, eu não tenho garantia de sucesso. E tudo que nós fazemos na vida é esperando lograr bom êxito, amém? Ou tem alguém aqui que entra em algum projeto torcendo para dar errado? Tudo que nós fazemos, nós partimos desse princípio. Eu saio, eu começo, eu tenho um início, é o meu Gênesis, mas eu quero ter um bom final, eu quero encontrar sucesso no final da linha, é o que esperamos, amém? Quando eu casei com a pastora Denise, eu o fiz de todo o coração, querendo dar muito certo. E eu me lembro que o meu sogro era um sujeito difícil de lidar, porque ele amava tanto a filha, que ele ficou meio confuso com a minha chegada. Puxa, esse paulista vai tirá-la daqui,
vai tirar ela de perto de mim. E no início do nosso relacionamento, ele fez alguns esforços para tentar me afastar dela. Hoje ele é um querido, é meu amigo, mas o nosso início ali foi uma coisa um pouco turbulenta. Um dia ele chegou a me confessar. Meu papel naquela época era fazer de tudo para dar errado, mas já que eu já vi que ia dar certo mesmo, eu acabei abençoando. E essa bênção, ela foi completa quando no dia do nosso casamento, ele me abraçou e me desejou sucesso. Como foi gostoso para mim escutar aquilo. Só que não foi um sucesso como nós desejamos aqui. Ele é santista, foi presidente de escola de samba. Então não é um sucesso, é um sucesso. Eu me lembro do primeiro testemunho dele. Imagina um presidente de escola de samba se convertendo. Deu um ano do carnaval, ele foi dar testemunho na nossa igreja em Boiçucanga. Chegou no púlpito com uma pastinha. E dentro dessa pastinha ele tinha um diploma que ele queria mostrar para a igreja. Então ele começa o testemunho já olhando para a igreja de lado, apoiado na púlpito, como se fosse um balcão de boteco. Ele começa o testemunho assim: queria contar para a igreja que por muitos anos Satanás me aprisionou nessa data. Para vocês terem uma ideia aqui, eu até trouxe aqui o meu diploma da escola de samba. Aliás, fui um compositor muito bem reconhecido. Compôs sambas que foram sucesso, como por exemplo, Não Empurra Que É Pior, Urubu Que Samba e As Raparigas do Último Gole. E eu trouxe aqui o meu diploma para vocês e mostrou para a igreja. E estava escrito lá, Lorde Zigue-Zague. Olha, e o diploma de reconhecimento da escola de samba é por Lorde Zigue-Zague, que é a pessoa que vos fala em presente, carne, osso e banha. Imagina por que era Lorde Zigue-Zague. Vinha assim, né? Ele me confessou isso depois. Então, quando ele me abraçou, no dia do nosso casamento, me falou sucesso, não foi um sucesso, foi um sucesso. Como foi bom para mim escutar isso, né? Ter a bênção. Eu queria ter sucesso, quero ter sucesso, quero estar cercado de pessoas que desejam o meu sucesso. Amém? Não é assim com você também? É óbvio, é claro. Agora, ainda que eu tenha um alvo, ainda que eu tenha o desejo, ainda que eu tenha a intenção, nessa minha caminhada, há o revés, há os limites, há a fragilidade na minha natureza, há questões naturais que fogem ao meu controle, há questões espirituais que me são ocultas, que me são desconhecidas, há situações macro que acabam de alguma forma influenciando diretamente na minha história. Amados, alguém que escolhe andar com Deus, ninguém o obrigou, ele se converteu legitimamente. Eu deixo coisas velhas para trás, a minha opção é abandonar o pecado, estou morrendo para a carne, eu quero andar com Deus. Alguém que faz uma oração assim, que se entrega, que escolhe andar com Deus, não programa cair, programa. Ninguém bota na agenda, naquele mês, naquela data de cristianismo, eu vou pisar no estrogonofe, eu vou pecar, eu vou me sujar com a mesma lama da qual eu já fui limpo. Eu vou cair na mesma área, eu vou cometer os mesmos erros, de jeito nenhum, amém? Mas por que isso acontece? Pergunta para o seu vizinho, por que isso acontece? Se ele pediu tua mão em casamento, não foi com outro propósito senão te honrar, amém? Pediu tua mão em casamento, te amou, a não ser que estivesse interessado em outra coisa, que não fosse o teu amor, mas se declarou, se buscou construir um relacionamento contigo, foi para te honrar. Agora,
por melhor que seja essa intenção. Por que tem tanta mulher que hoje vive em casa muito mais a desonra do que a honra? Ninguém começa algo pensando em falhar, pensando em dar errado, mas de repente você está aí hoje nessa altura do campeonato se perguntando onde é que foi que eu errei, como que eu fui chegar nisso, como é que eu pude ser tão inocente, como é que eu pude estar tão cego, como é que eu pude deixar a vida me conduzir a esse ponto? É assim, coisas que nós não esperamos, ataques pessoais de pessoas que você menos espera, são coisas que nos surpreendem, ainda mais quando você começa a ser abençoado, a crescer. A prosperidade traz muitas coisas consigo, e uma delas é a inveja alheia, é o dor de cotovelo. Infelizmente nem todo mundo sabe lidar com o sucesso do vizinho, com a alegria do vizinho, amém? Muitas pessoas se sentem diminuídas, frustradas, e a inveja não está porque o outro conseguiu, mas é exatamente o sentimento que eu tenho quando o outro consegue e eu não. Quantas pessoas com esse motivo, por essa razão, perseguindo, falando, te atrapalhando, querendo aquilo que é seu? O problema é que quando a gente quer aquilo que Deus não nos deu, a gente acaba perdendo até aquilo que Deus nos deu, amém? Quando Deus colocou Davi, quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, Ele deu o jardim para aquele casal e disse: só não comam dessa árvore. Quando ela quis, e quando ele quis e partilhou daquilo que Deus não deu, eles perderam até o que Deus deu, perderam o jardim. Quando Davi desejou uma mulher que Deus não o tinha dado, Batseba, e a tomou para si, ele perdeu a sua própria família, porque em função do seu desejo ele destrói uma família. Quando nós desejamos aquilo que Deus não nos deu, nós acabamos perdendo aquilo que Deus nos deu. Diga para o seu vizinho: haverá momentos, diga com uma voz profética para ele: haverá momentos. Aliás, vamos fazer diferente hoje, está meio pô aqui, vamos fazer diferente. Você sabe que você vem na igreja, que é importante conhecer pessoas, que os relacionamentos se estreitam, não é isso? Não adianta você só vir pegar o culto e ir embora, é importante você se integrar à comunidade. Então olha para alguém que você não conhece hoje, olha para essa pessoa, olha para a direita, para a esquerda, olha para trás. Se você é visitante, faz a mesma coisa, procura alguém que você não conhece. E toda vez que você for falar para o vizinho que está do seu lado, você vai falar para essa pessoa. Só que você vai fazer diferente, você vai dar um apelido para ela, para acelerar o processo de amizade. A gente dá apelido quando a gente já é amigo. Então, para acelerar o processo, olha bem para essa pessoa e vê o que te vem na mente. Que às vezes você bate o olho na pessoa e dá vontade de chamar de alguma coisa. Bigode, não sei, Chapinha, Alisabel. Dá um apelido para essa pessoa. Se você não for íntimo, não tiver condições de falar o que você quer, pergunta o nome dessa pessoa e aí você dá um nickname para ele. Vamos fazer uma coisa mais pessoal hoje. Ficar falando com quem você nem conhece, coisa esquisita, fria. Vai, olha bem para essa pessoa, pergunta o nome. Se inventou um apelido, chama pelo apelido. Quem já inventou apelido aí? Levanta a mão. Pouca gente, quero ver mais. Inventa um apelido para o seu vizinho, olha para ele. Roger, já criou? Tá bom. Se não pergunta o nome, você vai chamar essa pessoa pelo nome. Tem que ser uma coisa mais pessoal hoje. Se não, chama pelo nome. E diz assim para ele. Fala o nome ou o apelido, tá? Quem que eu vou escolher aqui? Eu vou falar para alguém. Deixa eu pensar num apelido. Ursinho.
Vou falar, toda vez que eu vou falar por ursinho, e você escolhe alguém para falar também. Como é que surge o apelido? Você olha para a pessoa, ela te lembra alguma coisa, né? O Dudu ganhou lá no Havaí o apelido de Mussarela, de tão branco que ele tá. Mussarela! Dá um apelido aí pro seu vizinho. Então diz assim para ele, vou falar ursinho, tá? Você fala o seu apelido aí. Ursinho! Haverá momentos em que você vai falhar, vai errar, vai fracassar. Por mais que querendo o acerto, vai perder. Por mais que desejando a vitória. Poxa, pastor, que profecia que é essa que você manda eu liberar no meu vizinho? É bênção ou é maldição isso aqui? Calma, vocês vão entender. Deus é santo. Deus é santo, Ele é perfeito. E nós? Nós o temos como alvo, não é isso? Ele é santo, Ele é perfeito. E eu? Eu estou em processo de aperfeiçoamento, de crescimento, de santificação. Amém? Então eu sei. É bobagem você começar algo, você tocar a sua vida, sem considerar os erros, as falhas, as dificuldades. Jesus conta com os nossos erros. Jesus chamou para o seu time 12 pessoas extremamente imperfeitas e a olhos humanos incapazes. Será que ele não sabia que aquelas pessoas iriam errar? Ele tinha certeza. Ele conta com os erros, ele espera as falhas. Então, saiba, por melhor que seja o seu preparo, o seu treinamento, a sua intenção, a sua unção, mais hora ou menos hora, você vai ter que lidar com as suas falhas, com os seus fracassos, com as suas derrotas. Repita, Deus é santo, mas eu só estou chegando lá. Sabe o que é o gostoso disso? Deus sabe do que nós somos feitos, amém? Se há alguém perfeccionista, ele está entre os homens, porque Deus sabe do que nós somos feitos. Ele é perfeito, mas não perfeccionista. Ele te conhece. Sabe o que a Bíblia diz? Salmo 103:14. Pois Ele conhece nossa estrutura. Lembra-se que somos pó. Amém? Ele sabe qual é a natureza. Ele sabe do que nós fomos gerados. Ele sabe o que pode esperar de nós. Salmo 78:39 diz: porque se lembrou dos que eram de carne, vento que passa e não volta. Ele sabe o que é habitar nessa natureza pecaminosa. Ele sabe, conhece as nossas aflições, sabe do que somos capazes. Paulo disse isso: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Todos os homens de Deus, as mulheres de Deus tiveram que lidar com essa questão. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses 4. Antes de Tessalonicenses, antes de Colossenses. Talvez você não precisa nem bater o olho no texto, de tanto que esse versículo é conhecido. Entre todas as grandes frases de efeito, que revelam realidades espirituais de Paulo, está essa. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Repete comigo. Tudo posso. Mais alto. Tudo posso naquele que me fortalece. Mais forte. Tudo posso naquele que me fortalece. Como quem sabe o que está dizendo, declare: tudo posso naquele que me fortalece. Como esse versículo tem dado força à igreja.
como essa declaração tem dado força à igreja, como essa declaração tem ajudado cristãos desde que foi registrada. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, nós temos aqui um homem que descobriu que era capaz de tudo, que era capaz de suportar tudo, as mais adversas e difíceis circunstâncias, pois sabia e conhecia a sua fonte de força, de energia, de provisão, era Jesus. Eu sei quem me fortalece e nele eu tudo posso porque eu tenho uma fonte e ela me supre, ela me fortalece. Eu sei lidar com todo tipo de circunstância, eu sei lidar com as pressões desse tempo, eu sei lidar com a dificuldade que me cerca. Não há nada que me roube a paz, não há nada que me faça desfalecer, não há nada que me faça desistir. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Dê um glória a Deus, uma salva de palmas a Ele. Um homem que descobre a sua fonte de suprimento, um homem que tem Jesus como aquele que o abastece, se transforma em alguém com poder de reação sobrenatural, amém? Qualquer outra pessoa passa a mesma circunstância que ele passou e não vai adiante, mas aquele que conhece a sua fonte, ele vence, ele atravessa, ele permanece, ele persevera. É como se Paulo estivesse dizendo: eu vou batendo, eu vou apanhando, não é fácil, mas eu sei aonde eu vou chegar, eu não perco o meu alvo, eu não perco o meu foco. É difícil, não é fácil, eu vou cumprir a minha carreira, mas eu sei quem me fortalece, eu sei quem me dá o dínamo, a energia, o gás, a unção necessária para que eu possa continuar. Eu não vou perder o meu alvo. Agora você diz: tudo bem, maravilha, ele foi um vencedor, foi um homem cheio de entusiasmo, de ânimo. Agora, só para você entender do que ele estava falando, abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios 11, capítulo 11, verso 24. Só para você entender o que ele suportava e a que ele se referia quando disse: eu suporto, eu tudo posso, porque ele me fortalece. Por fazer o bem, por pregar o evangelho, numa atmosfera política, social, religiosa, onde isso era visto praticamente como crime, esse apóstolo teve que se sujeitar verso 24, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, ou seja, 39 chicotadas. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e em sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Até aí. Pensa num homem que trabalhou como nenhum executivo desse século, que foi mais workaholic do que qualquer um que você conheça, que cobriu, plantou, edificou as igrejas existentes até então, que supervisionou essas igrejas, que se envolveu em 3 grandes viagens missionárias, só para ter o tete-a-tete com a liderança, para a coisa não se perder de controle, para a doutrina não se desviar do plumo. Um homem que trabalhou
como nenhum outro líder em seu tempo, só que sem nenhuma estrutura. Sem nenhuma estrutura financeira, sem nenhuma estrutura de apoio missionário, um homem que teve que lidar com as situações mais adversas possíveis. Então ele sofreu naufrágio, ele foi apedrejado, ele foi chicoteado, coisas que nenhum de nós aqui sofreríamos por mais de uma vez, por nada. A nossa teologia desse século nos ensina que o nosso Deus é um Deus que só prospera, que o nosso Deus é um Deus que abençoa. Nós não estamos preparados para ser perseguidos, nós não estamos preparados para coisas assim. E nós vemos aqui um exemplo de poder de reação, porque eu, talvez na primeira chibatada, teria desistido. Deus, como é que o Senhor deixa isso acontecer? Como é que isso é possível? Eu estou aqui pregando a Tua palavra, eu larguei tudo na vida, eu vim fazer a Tua obra, eu me envolvi de corpo, alma e espírito, eu estou cumprindo a minha missão, estou fazendo o que o Senhor mandou, e esse é o Seu cuidado. Os anjos de Deus não acampam ao meu redor, o Senhor me deixou tomar chicotada em Teu nome. 39, e não foi uma vez, foram 5. Apedrejado, gente, até ter que ser carregado como quase morto, semi-morto. Nós aqui na primeira pedrinha de brita, já teríamos desistido de tudo. Que dificuldade é essa? Que preço é esse? Desse jeito eu não brinco mais, assim eu não quero mais, eu faço. Desde que estamos nós aqui propondo a Deus os nossos quesitos, as nossas condições. Que poder de reação é esse? Eu fico pensando comigo, como é que ficou o coração desse homem, os sentimentos desse homem, a mente de Paulo, depois da primeira surra que ele levou, depois dos naufrágios, como é que era para se recuperar? Imagina a vergonha, até diante de outros cristãos. Ele saía numa cidade, abria a boca, começava a falar do evangelho, apanhava, era humilhado. Como é que depois ele se relacionava com as pessoas? Como é que ele tinha força para no dia seguinte ficar de pé e pregar de novo a mesma mensagem que ele sabia que traria a mesma condenação? Onde está esse motor propulsor? Onde está essa força? Enquanto nós aqui por qualquer coisinha estamos falando em desistir. De onde ele arrancava esse poder para conseguir reagir? Em meio a tudo isso, sabe o que ele dizia? 2 Coríntios 4, 8 a 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Abatido talvez, não sou Deus, sou homem, abatido, triste, porém não destruído, não desanimado, perplexo, assustado com a situação toda, porém não angustiado, não desanimado. Fala o apelido do seu vizinho aí, diga para ele, Ursinho, de onde é que ele tirava essa força? De onde é que ele tirava essa força? Diz para o seu vizinho, eu preciso disso. Eu preciso reagir, eu preciso disso. Então agora sim, vai. Faça como você achou que faria da primeira vez. Impõe as mãos sobre o seu novo amigo. De longe, não é na cabeça não, tá? De longe. Impõe as mãos e profetiza sobre ele. Diga com um ar profético. Fala o apelido, claro, primeiro. Agora você é amigo. E diga: Deus te deu esse poder de reação. E Ele espera que você o use. Então dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Esse poder de reação já está em você. Faça uso de um poder que já está sobre a tua vida. Tem que haver uma reação, tem que haver uma reação, tem que haver um posicionamento, tem que haver uma iniciativa. Reaja! Oh!
Glória a Deus! Graças a Deus. Se é tão simples assim, porque na prática a coisa não parece acontecer desse jeito? Entre o início e o fim, ao meio. E a história te leva a ter que se deparar com alguns inimigos. E se você não vencê-los, você não vai conseguir reagir. Mas tenha certeza, a cada postura de reação de Paulo, ele teve que passar por um processo que vai te ser apresentado agora. Tatua essas informações no seu coração, porque na sua vida você vai precisar delas. Lucas 33:3, Jesus disse: importa caminhar hoje, amanhã e depois. Amém? Palavras de Jesus. Importa caminhar hoje, amanhã e depois. Jesus falava nesse processo. Então vira para o seu vizinho, fala o apelido dele de novo. Diz para ele: ursinho, fala o dele, fala o seu aí. E repete para ele: o ter caminhado ontem perde o valor se você deixa de caminhar hoje, amanhã e depois. Quem crê nisso, dê uma salva de palmas a Jesus. Não importa quantas milhas eu andei no passado, não importa o que foi minha trajetória até agora, eu vou perder tudo que eu construí se hoje eu parar de andar. Então me importa caminhar hoje, amanhã e depois. Jesus falava de continuidade, repita, continuidade. Continuidade, o elo que liga o hoje ao amanhã, essa semana, próxima, um mês ao outro, um ano ao outro. Sem continuidade nada se completa. Importa que eu caminhe hoje, amanhã e depois. Aleluia! É uma guerra por espaço. Guerra por espaço. A Bíblia diz em Efésios: não deis lugar ao maligno. Por quê? Porque se você der lugar, ele vai usar. Efésios 4:27. Se eu der lugar, ele vai usar. É uma guerra por espaço. Nós estamos aqui avançando, mas se eu retrocedo um pouco, ele toma esse espaço de mim. É uma guerra por espaço. Daquelas que acontecem quando você senta no avião e percebe alguém sentando do seu lado e começando a disputar o apoio de braço. Prioridade é de quem chega primeiro, não é? Mas há toda uma estratégia de guerra, não há? A pessoa chega, põe o bração lá, ela dá um vacilo, você avança com o seu braço. Vale a lei, tirou, perdeu, não é isso? Tirou o bração, você já põe o seu. Eu ando de avião bastante, eu sei o que é isso. Eu estou desenvolvendo estratégias, vou escrever um livro até. Tem umas situações que eu ganho no olhar. Eu faço um olhar que já intimida, já não há nem disputa. A pessoa já põe o braço para dentro, encolhe e vai assim. Mas esses dias eu peguei um japonês, que eu acho que ele viaja muito também. Porque eu fiz o meu olhar para ele, ele fez o dele para mim. E ele tinha prioridade, já estava desesperado, estava esmagado, não sabia o que fazer. Eu comecei a inventar técnicas. Uma que sempre funciona, você finge que está dormindo. E que está sonhando, você faz, e dá aquela forçada com o cotovelo. Ganhei metade do apoio. Outra que funciona, quando a aeromoça vir pegar o lixinho, você dá o seu para ele entregar. A hora que ele levanta a mão, você pega de novo.
É batalha por espaço. Ele sai, eu entro, ele sai. Espiritualmente é igual. Não dê lugar ao maligno. Sabe qual é o pior inimigo que você vai enfrentar? Diga para o seu amigo íntimo, já adicione ele no Orkut hoje. Já com o apelidinho. Diz para ele, desânimo. Queridos, o desânimo é uma das maiores armas que o inferno tem contra você. Porque se você desanimar, ele não precisa mais fazer força. Enquanto você tiver ânimo, ele vai tentar de tudo para te derrubar. Quando você desanima, ele não precisa mais trabalhar. Você joga a toalha. Não é assim que funciona? Agora, não, mas Deus é comigo, eu nunca vou me desanimar na minha vida. Mentira! Mentira! Você vai ter que lidar com situações difíceis, você vai se sentir frustrado, você vai ser surpreendido por notícias ruins. É natural, é normal, nós somos humanos. Você vai mais hora ou menos hora ter que lidar com esse sentimento. Você desanimou. Diga para o seu vizinho, ele sabia que você vinha hoje? Você desanimou. E o desânimo vem com o quê? Com o questionamento. É exatamente aquilo, por quê? Imagina se Paulo fosse perguntar para Deus por que ele apanhou tanto e ficasse esperando resposta. Não tinha evangelizado mais ninguém, não tinha terminado nem a primeira viagem missionária, nunca teria feito 3. Deus, por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu tive que passar por isso? Eu te amo, eu tenho fé. Por que isso teve que me alcançar? Deus nunca te disse que você ia entender tudo, disse? Deus nunca te prometeu que você vai entender tudo, nunca. O que Ele disse é, não pare, não retroceda, avance. Você não vai entender tudo sempre, diga, você não vai ter todas as respostas, se acostume com isso. Diga para o seu novo... Tem coisas que você vai passar na vida que você não entende porquê e não vai descobrir nunca. Eu estou vendo agora nosso filho mais velho, Natan, se preparando para a FUVEST. O cara quer ser promotor, quer fazer direito. E como ele, tem outros que querem ser publicitários, médicos. Só que eles têm que estudar coisas para poder passar no vestibular que eles nunca mais vão usar na vida e que não entendem nem porque estão estudando. Como aconteceu comigo, como aconteceu com você. Ou você já usou a fórmula de Bhaskara? Essa mesma. Faz tempo que eu me formei, filha, não queira saber. Você já usou isso na vida? Quantas coisas que você aprendeu que você não... Para que eu passei? Tive que passar por isso. Não importa, o que importava era o fim, o que importava era o destino. Amém? O que importa é como é que vai ser lá na frente. Dê mais um glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Eu não vou entender muita coisa, eu não fui chamado para entender, fui chamado para obedecer. Agora, se você para, é ócio espiritual, ócio profissional, ócio emocional. Se você estaciona, passa uma temporada na caverna, você tem que saber que tem que ser uma temporada, amém? Você não pode escolher morar na caverna e morrer na caverna. Aquilo tem que ser um período, tem que ser uma temporada, mas Deus não te chamou para ficar parado, diga glória a Deus. Deus não nos chamou para ficar parados, água parada fica podre. Tem que haver um movimento, tem que haver uma atividade, água parada apodrece. Então diga para o seu amiguinho, se movimenta, dá uma chacoalhada nele, fala, se movimenta. Ócio é morte antecipada.
Não é brincadeira, nós estamos falando aqui de coisas sérias que estão afligindo a igreja hoje. A decepção cristaliza por dentro. Quer ver alguém que vinha bem, vinha correndo, vinha prosseguindo, vinha sorrindo, vinha realizando e dá uma parada? Analisa o que está por trás disso. Houve uma decepção, houve uma frustração, entrou o desânimo endurece o coração. Quando nós vamos nos decepcionando, as coisas vão morrendo dentro de nós. Vocês sabem como funciona? Você não consegue ser a mesma pessoa, você não consegue ter a mesma alegria, você não consegue ter o mesmo sentimento, não consegue ter o mesmo amor. Coisas morrem em você. Matam aos poucos. Então diga para ele: tome cuidado, ursinho, tome cuidado. Aí se vem o desânimo, sabe qual que é o próximo passo? Para a tua própria derrota? É a procrastinação. É o deixar para depois. Porque o desânimo normalmente traz um relaxo. Não é isso? Pessoas desanimadas não conseguem se vestir bem. Pessoas desanimadas não conseguem se relacionar bem. Pessoas desanimadas não trabalham direito. Pessoas desanimadas não se alimentam bem. Perceba, nos teus períodos de desânimo você engordou. Olhe para ele e diga: você está desanimado? Essa pança não estava aí quando eu era feliz, não é isso? Antes eu tinha tríceps, bíceps, agora é um pânceps. Pessoas desanimadas acabam se largando. Começam a deixar tudo para depois. Outra hora. Vão empurrando com a barriga, vão empurrando para frente. Amanhã eu faço, depois eu faço. Vamos deixar para depois. Só que o depois pode ser tarde demais. Repete: o depois pode ser tarde demais. Quantas pessoas foram e não voltaram, que simplesmente não viram a linha vermelha? Passaram, não conseguiram voltar. Salomão disse, Eclesiastes 11:4: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Quem só observa, quem só olha, quem não tem a iniciativa, quem não é proativo, quem espera acontecer, nunca vai semear, e se não semear, nunca vai colher. O se entregar emocionalmente, o se entregar espiritualmente, é o aceitar a imobilização da ação. As forças se vão. Não consegue orar, não arruma força para orar, não arruma força para ler Bíblia, não arruma força para buscar, não arruma força para decidir. Adia o que pode adiar, vai adiando o arrependimento, vai adiando o acerto com Deus. Não perdoa, e quando não perdoa, deu espaço, e aí o ressentimento cria raiz. Quando você olha, é uma árvore que já está dando fruto. O se entregar espiritualmente, emocionalmente, te torna indiferente, insensível. Pode estar descendo o céu, você não vai sentir nada. Por quê? Porque Deus não te ama mais? Não, porque o teu coração se endureceu. Pode ser 60 pessoas colocarem as suas vidas na mão de Deus numa noite, isso não te emociona em nada, porque o teu coração endureceu. Nada te sensibiliza, nada te toca mais. Diga, esse é um perigo. Só que pior, o desânimo traz consigo o medo. E quem pode dizer que não tem medo de nada? Levanta a mão. Ele não tem, né? Você tem medo de cobra? Pronto. Como é que você fala que não tem medo de nada? Quem fala que não tem medo é louco. Há um medo natural que Deus deixa a gente sentir para a gente não se matar, né? Você tem medo de certas coisas que vão te destruir.
Eu sei. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei, Deus não me deu espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Eu sei tudo. Só que Deus conhece a nossa natureza. Diga, graças a Deus. Você não precisa ficar fingindo o tempo todo que você não tem medo de nada. Você tem que assumir os medos. Ou não? Você não tem medo de perder as pessoas que você ama? Sim ou não? Você não tem medo de ser traído? Você não tem medo de quebrar? Você tem um monte de medo, ou não? Você não tem medo de ver algum familiar teu doente? Você está cheio de medo. Só que esses medos não nos consomem, amém? Porque nós temos em nós Cristo. Nós temos confiança, nós temos condições de descansar. A fé é mais forte que o medo, mas ainda assim nós temos os nossos traumas. Nós vivemos coisas nas nossas vidas que por mais curas interiores que você tenha feito, elas estão ali, são marcas. Por mais que você não queira, aquilo foi uma ferida, aquilo virou uma cicatriz, aquilo é um trauma. E sabe o que o medo faz? O medo te leva a desistir. O medo te impede de tentar de novo em função do que foi o fracasso anterior. A ferida, um machucado, foi tão sério que você se fecha, você se autoprotege. Você projeta o seu futuro com base no medo. E se? E se eu tentar e não der certo? E se eu acreditar e sofrer de novo? E se eu me abrir e der errado? E se eu tentar e não conseguir? É só um e se, totalmente negativo, pessimista. Você não consegue nem pensar no e se der certo? E se funcionar? E se Deus me abençoar? Medo. Diga para o seu vizinho, ficar desanimado não é negócio. Outra condição a ser considerada, que quando o maligno vê que você não vai desistir, ele muda a estratégia, ele tenta te distrair. Então diga seu apelidinho carinhoso e diga, cuidado, ele vai tentar te distrair. Ursinho, cuidado, ele vai tentar te distrair. Coisas secundárias acabam tomando conta e lugar das prioritárias. Quem aqui já se perdeu dirigindo? Mesmo conhecendo o caminho? Você conhecia o caminho, mas você errou, se perdeu. O que você estava fazendo naquela hora? O quê? Quero ouvir. Fazendo o quê? Falando no telefone, cantando uma música. Hã? Eu quero levar uma vida moderninha. Opa, passei a rua. O que você estava fazendo? Você estava distraído, não estava? Então, por mais que eu conheça o caminho, que eu conheça a estrada, que eu saiba quando eu tenho que parar, quando eu tenho que virar, que eu saiba como chegar lá, se houver distrações, eu acabo me perdendo. E gente, às vezes são coisas tão pequenas, problemas que você sabe que podem ser resolvidos, problemas que você sabe que crendo em Deus serão resolvidos, acabam te tirando do trilho por pura preocupação. É aquele sofrimento antecipado, é aquela ansiedade, aquele descontrole emocional. A coisa nem aconteceu, de repente o fim será totalmente diferente, nem aconteça do jeito que você espera, mas você já está se martirizando, sofrendo, como se já tivesse acontecido. Por que você acha que Jesus disse, basta por um dia o seu próprio mal? Viva o hoje, faça o que você puder pelo amanhã. Agora o amanhã pertence a Deus, não se distraia, senão você vai acabar olhando para si mesmo mais do que a Deus, mais do que para Deus. E o que acontece quando você olha mais para você do que para Deus? Você vai enxergar as suas impossibilidades, os seus bloqueios, as suas dificuldades,
as suas frustrações. E quando você olha para Deus, diga para o seu vizinho, o apelidinho, vai, só mais uma. Diga, ursinho, a tua chance é olhar para Deus. Tua chance é olhar para Jesus. Quando eu olho para Ele, eu vejo do que Ele é capaz, eu me lembro a quem sirvo. Quando eu olho para Ele, eu me encho de esperança, de fé. Ele me traz a lembrança de tudo que Ele já fez, tudo que Ele é capaz de fazer. Minha chance é olhar para Ele. Vocês tinham um filme esses dias, vocês devem ter assistido também. O Capitão Nascimento foi promovido, o que ele é agora? Coronel? Secretário de Segurança. Capitão Nascimento virou secretário de Segurança. Sou fã desse personagem. Quando eu assisto um filme desses, os obreiros estão perdidos comigo. E o Capitão Nascimento disse uma frasezinha que eu disse comigo, esse é o cara. Uma frasezinha, em meio a todos os seus tormentos pessoais, ele soltou essa, que eu estou repetindo para todos os pastores. Meus problemas pessoais não são maiores que a minha missão. Dorme com essa, ursinho. Meus problemas pessoais não são maiores que a minha missão. E quantas vezes nós temos colocado os nossos problemas pessoais à frente de nossa missão. Diga, ixi, é com você, e fala o apelidinho. Então diz para ele agora em voz alta, cuide bem da sua plantação, senão não vai ter colheita. Olha as distrações. Sabe o que acontece quando você começa a se distrair? Você, mais hora ou menos hora, vai dar importância demasiada à opinião alheia. E a opinião alheia é importante? Como não? Quem disse não? Não é? Ela não tem que ser ultra valorizada, mas ela é importante, ela tem a sua relevância. Dê a atenção certa, na medida certa, a quem merece a sua atenção. Diga para o seu vizinho, a gente tem que encontrar o equilíbrio. Que tem gente que fala a opinião dos outros, não interessa, não escuta ninguém, não vou ouvir ninguém, quero saber de nada, ninguém me fala nada, eu sei o que eu tenho que fazer. Aí você está indo contra a Bíblia, não está? Você está dizendo, opa, Provérbios estava errado. Provérbios 11:14 diz, na multidão de conselhos a sabedoria. E às vezes eu posso estar ouvindo a voz de Deus por meio de uma pessoa que está me falando alguma coisa, uma opinião que me é contrária, até uma crítica, eu não sei. Agora eu tenho que dar valor a quem merece, eu tenho que ouvir quem conquistou a condição de falar alguma coisa para mim, diga amém. Agora, se eu escuto tudo, também é errado, é equilíbrio. Se eu não escuto nada, Provérbios 27:6, leais são as feridas pelo que ama. Então às vezes você vai ouvir coisas que você não gostaria, mas se a pessoa te ama, essa ferida é leal, ela é para o teu bem, ela vai tocar num ponto que você não gostou, ela vai te falar o que você não queria ouvir, mas aquilo vai te fazer bem. É que nem um chá de boldo quando você está com dor de barriga, desce que é uma desgraça, mas depois alivia. Agora se eu escuto tudo que me falam, se eu me preocupo excessivamente com as opiniões alheias, ai, olha como fulano me olhou, ai, olha como aquele me encarou, ai, o que será que eles estão falando de mim? Eu acabo sendo sugado nas minhas energias mentais, emocionais, físicas, eu viro escravo daquilo que vão dizer. Eu faço tudo me preocupando com o que vão pensar. E o que mais tem nesse mundo é gente que fala por falar, não é? Tem gente que não tem o que fazer, não te ama, não quer te ajudar, não está do seu lado, quer te criticar.
Sai de casa falando, vou estragar o dia de alguém hoje. Se for dar bola para tudo que vão dizer, você morre. Me lembrou da história de um adolescente que passava em frente à sorveteria e perguntava para o sorveteiro, tem sorvete de azeitona? O cara falava, não. No outro dia ele de novo, tem sorvete de azeitona? Não. Tem sorvete de azeitona? Não. Aí o sorveteiro pensou, estou perdendo vendo, o cara quer sorvete de azeitona, está me dando um toque, foi e fez o sorvete de azeitona. No outro dia ele passou e perguntou, tem sorvete de azeitona? O sorveteiro tem, e ele respondeu, eca! Só quer encher o saco? Não sai fazendo que os outros vão se agradar. Equilíbrio. Quantas vezes você foi dividir um sonho, foi dividir uma visão só para escutar 50 motivos porque aquilo não vai dar certo? Nem deixam você acabar de falar, nem deixam você acabar de contar a sua ideia. Não, isso não vai dar certo. Dá para ouvir, pelo menos? Parece que tem mais gente torcendo contra do que a favor. Sabe que isso tem muito a ver com o ambiente errado? Diga ambiente errado. Lembra dele, vai que ele é querido. Ursinho, ambiente errado. Escolha seus relacionamentos. Amém? De tudo que você viu até agora, se há algo que você tem que guardar até Jesus voltar, é isso. Escolha os teus relacionamentos, não seja escolhido, diga, não seja escolhido. Escolha seus relacionamentos. Você precisa aprender a usar o direito que você tem de proteger a sua missão. O direito que você tem de se cercar de pessoas que te amam, que confiam em você e que estão contribuindo para o propósito. Amém? Pergunta para ele, como é que você vai andar para frente se estão te puxando para trás? Como é que você vai voar se estão te aprisionando, se está cheio de âncora amarrada no seu pé? Ah, como é que é isso? Igreja, aprenda. O que nos cerca nos influencia. O que nos cerca nos influencia. O ambiente molda as tuas opiniões, o teu estilo de vida, as tuas convicções, a tua conduta até. Escolhe um ambiente errado, você vai ver o que acontece com o teu coração, com a tua mente. Escolhe o ciclo de amizades errado, você vai ver o que acontece com a tua fé. É que nem música, entra no cérebro. Ah, mas não tem nada a ver, eu não escuto o que eles dizem. Você escolhe escutar, você fica fazendo... Você escuta. E aquela conversa pode não te abalar a primeira, a segunda, a terceira, mas fica ouvindo aquilo toda hora. Toda semana, mesma ladainha. Você virou um imã de amargo. Tudo que é amargo vem parar em você. Tudo que é reclamação da vida vem parar em você. Toda a revolta do mundo vem parar em você. Você é o ouvido dos desesperados, dos rebeldes e dos revoltados. O que você acha que vai acontecer? É que nem música entra no cérebro. Eu nunca gostei de samba na minha vida, nunca. Tem gente que gosta, é uma coisa pessoal. Eu não gostava, mas às vezes eu me pego, sabe quando aquela música entra e involuntariamente ela fica na tua cabeça, rodando? E às vezes eu me pego. Ernesto nos convidou pro samba, ele mora no Brás. Nós fomos, mas não encontremos ninguém. Nós ficamos com uma baita de uma raiva. Na outra vez, nós não vai mais, nós não somos tatu. Gente, eu nunca gostei de samba. Como é que isso está na minha cabeça? Você pensa que é só isso? Tem mais. Outro dia estava em casa, veio. Depois que mataram a jiboia, jararaca, deita e rola. Você acredita um pastor com essas coisas na cabeça? Veio outra. Assassinar o camarão. E assim começou a tragédia no fundo do mar.
Que é isso? Só tragédia, gente. Nunca gostei de samba. Como é que essas músicas estão aqui? De tanto levar frechada do seu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Arva de ti, ó Árvaro, não tem mais onde ir. Nunca gostei de samba, Tuca. Eu me questionei, eu falei, como é que essas músicas estão no meu cérebro? Eu lembrei que há 20 anos atrás eu frequentava um clube lá em Itanhaém, onde eu surfava, que ficavam uns velhinhos, não era o Demônio da Garoa, mas era quase. O dia inteiro tocando esse sambinha. Eu não ia lá para ouvir o samba, eu não tinha nada a ver com aquilo, eu ia lá comer. E aquilo entrava, fica. Sabe o que a Bíblia diz? As más conversações corrompem os bons costumes. Agora pergunta para o seu amiguinho aí, fala o apelidinho, vai, para ele não esquecer. Pergunta para ele, você nunca se pegou cantando Rebolation? O Rebolation, o Rebolation. Que isso, gente? Isso entra na cabeça. Você se pega rebolando. Coisa maldita essa. Não é? Primeira Coríntios 15:33, mas conversações, você ficou imaginando teu amigo íntimo já dançando Rebolation, né? Sei como é. Mas conversações corrompem os bons costumes. Se você pega 12 laranjas saudáveis e bota num saco que tem uma podre, o que acontece? Aquela laranja podre vai contaminar e apodrecer as outras 12. Você vai ter que fazer uma escolha, diga para vocês, você vai ter que fazer uma escolha. Você vai selecionar suas amizades. Você vai selecionar suas influências. Do contrário, aquilo vai consumindo tua resistência. No início você defende, você briga, você argumenta, você fala, você é convicto. No 5º round você já está beijando a lona. Senta na roda de adúltero, vai ver o que acontece. O que a Bíblia diz? Não se assente na roda dos escarnecedores. Senta na roda de adúltero, aquilo que para você é o fim do mundo. Começa a ouvir as conversas deles. Começa a participar daquilo. Deixa aquilo começar a entrar no teu coração. Ah, imagina, eu fiquei com a não sei quem, que nada, cara que só fica com a mulher é arroz e feijão, tá ficando louco, tem que ter um bifinho de vez em quando. Vai ouvindo aquilo, daqui a pouco você tá lá, bife. Que isso? Diga para o seu vizinho, preste atenção. Começa a andar com pessoas machucadas, feridas, murmuradoras. Mais hora ou menos hora, ela vai te mostrar a ferida dela. Quando você estiver bem íntima, ela vai mostrar, olha aqui, ó. Olha o que me fizeram. Olha como eu sou. Olha o que eu estou aqui dentro. Olha o que está acontecendo. Quando você vê, tem veneno voando em você. Um cuidado que você precisa tomar. Outro. Comparações. Quando um lapidador de diamantes senta para trabalhar, ele escolhe o diamante perfeito. Ele o posiciona num lugar que ele pode ser analisado e todas as outras pedras vão ser lapidadas, tendo aquela como referência. Amém? Se o lapidador não fizer isso, ele fica confuso, ele fica procurando entre as outras pedras que são iguais umas às outras, uma referência e não vai achar nunca. Quem é o teu diamante perfeito? Quem é o teu diamante perfeito? Jesus Cristo. Amém? Todas as minhas ações, todas as minhas palavras têm um exemplo, tem um modelo e o nome dele é Jesus. Ele é o diamante perfeito. Agora,
Se você começa a se comparar com os outros, o que vai acontecer? Você corre o risco de olhar para quem está muito ruim e achar que está bem, mesmo não estando, ou você corre o risco de escolher um referencial que é muito bom e se achar insuficiente e começar a acreditar que nunca vai chegar lá. Você tem uma referência e o nome dele é Jesus. Diga, você é um diamante, você vai ser lapidado, mas quem faz isso é Jesus. As pessoas são diferentes umas das outras, amém? Você não vai ser bom naquilo que o seu amigo é. Você não vai ser bom naquilo que seu irmão é, que seu pai é. Você vai ser bom naquilo que você foi chamado para ser. Você vai fluir no seu dom. Você vai realizar no seu dom. Deixa que os outros fluam, amém? Não olhe para os lados, olhe para Deus. Você vai realizar naquilo que é a tua chamada, não a chamada do vizinho. Então olhe mais uma vez bem dentro dos olhos dele e diga, Deus te criou com uma marca de personalidade, com potencial para cumprir a sua missão. Não se compare com os outros, amém? Os outros são os outros, você vai ver pessoas excepcionais, fazendo coisas incríveis. Não tente se comparar, é a chamada dela, você tem a sua. Nós estávamos aqui na palestra maravilhosa do Recri com Alberto Saraiva. Ele estava contando sobre uma rede de fast food que ele criou, de comida italiana, e de repente a coisa precisava ter um ticket médio menor, as pessoas precisavam ter condição de pagar menos para comer ali e gastar mais, e ele inventou um bolinho de bacalhau. Eu falei, meu Deus, olha como é o dom dele. Como é que um cara consegue pensar num bolinho de bacalhau para uma comida italiana? Esse bolinho de bacalhau explodiu, virou a história da rede, está vendendo mais que qualquer coisa. Aí eu falei, isso é o dom dele mesmo. Se fosse eu no lugar dele, o que eu faria? Fast food, inventar um produto de comida barata. Eu ia vender miojo. Pensei nisso, falei, miojo, 0,70 o pacotinho, você vende um por 1,50, 100% de lucro. Vamos fazer um restaurante de miojo. Miojonada com carne. A bolonhesa, é a chamada dele, diga, cada um no seu quadrado. Vocês falam mais alto e eu chamar uns 3 para dançar aqui. Hoje não. Gente, hoje é dia de ceia, olha o respeito. Sabe a que ponto você chegou agora, exatamente nesse horário? Não olha para o relógio. Diga para ele, você está sem opções. Ursinho, você está sem opções. Você está sem opções. Sabe quando você entra em restaurantes de aeroporto, que ou você come o que tem lá ou você morre de fome? E paga o que eles cobram. Quero uma água, R$5. Quero um sorvete, um pão de queijo, 8. É aquilo, é sem opção, ou come ou morre. Você já parou para pensar nisso? Qual deve ser o critério de precificação de uma loja de aeroporto? Ele põe o preço que ele quer. Ah, quanto é que vai custar a água? Ah, água eu gosto de água, põe 8. Chocolate, esse é legal, 10. E você tem que pagar, senão você não come. Diga vocês, você está sem opções. Ou você prossegue ou você morre. Amém? Quem quer morrer? Quem quer ir para o céu hoje? Hoje? Anjo, pode levar eles, eu fico. Quem quer ir para o céu agora? Agora. Então vem cá que a gente mata no altar aqui, já faz um sacrifício. Não, né? Tá bom. É sem opção, então diga em voz alta, eu não posso ter medo de errar. Muita gente hoje está parada por medo de errar. Eu tenho um passado, mas eu não vou me apegar ao passado. Jesus às vezes era duro demais com os seus seguidores. Certa vez ele disse para um que queria sepultar o pai, Mateus 8:22, deixe os mortos sepultarem os seus mortos, já morreu, já passou, me segue, vamos andar para frente.
Diga para o vizinho, às vezes ele era meio duro. Imagina se eu ouvisse isso de Jesus, você desistia na hora, não quero mais. Eclesiastes 7:10, porque foram os dias passados, olha isso que interessante, guarda. Eclesiastes 7:10, jamais diga, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Olha o que a Bíblia diz, jamais diga, por que os dias passados foram melhores do que esse? Jamais diga, isso não é sábio, isso é tolo. E agora eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Tem uma palavra de Deus para a igreja. Talvez isso não faça sentido para todos, mas você vai saber quando isso for dito, você vai se identificar, isso vai entrar no teu coração. Isaías 43:18-19 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está fazendo coisas novas. Reanima o teu coração, Deus está fazendo coisas novas. Não dá para desistir, nós não temos essa opção. Depois de ter conhecido a verdade, ter recebido o impacto da glória de Deus, não existe opção retroceder. Não desista, identifique a sua fonte, identifique o seu Deus, e aí você vai poder dizer, tudo posso naquele que me fortalece, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia, aleluia. Não vos lembrei das coisas passadas, o que passou, passou, faço coisa nova, está saindo à luz, porventura não percebeis? Anime esse coração.